Boa noite a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2. Para quem não sabe, obrigado. Quinta-feira, nós tivemos um casamento. Casamento do pastor Clever e a irmã Larissa. Como estamos vivendo em um tempo de restrições, eles fizeram uma cerimônia íntima e estivemos ali abençoando a vida deles. Então você depois pode parabenizá-los. Amém? Para que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles. Mas vamos lá. Apocalipse 2, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Deus querido, Deus santo, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero exaltar, eu quero glorificar o teu santo nome. Papai, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que somos dependentes de ti. Tu és um Deus maravilhoso, tu és bendito, tu és santo, e toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dadas a ti. Papai, que verdadeiramente nós possamos entender que só o Senhor é Deus. Papai, que verdadeiramente nessa noite nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar, Senhor, àquela mesma êxtase, àquela mesma euforia que nós tínhamos quando conhecemos o Senhor, quando ouvimos falar do Senhor pelas primeiras vezes. Papai, toque em nossos corações e nossas mentes, e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que a irmã Cristina fez a meu favor, e eu quero clamar a ti as tuas bênçãos sobre a vida dela. Abençoa, Senhor, o deitar, o levantar, abençoa a família, o trabalho, Senhor, onde a tua filha colocar a planta dos pés, que seja abençoado, ó Deus, que a tua graça seja com a vida dela e com a família. E eu quero clamar a ti que o Senhor estenda essas bênçãos sobre todos aqui presentes, sobre aqueles que não puderam vir, que estão em casa, que a tua graça possa alcançá-los também, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma surpreendente, ó Deus, porque, Senhor, nós somos dependentes de ti. Por isso, ó Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Um homem, certa feita, ele contou uma história que o seu filho, ele estava na universidade, estava estudando, e aos olhos de um pai simples, ele estava vendo e achando que seu filho estava se tornando cada dia mais sábio. E certa feita, numa conversa entre os dois, o jovem disse ao pai: Papai, eu não estou muito certo que se depois que eu sair da universidade, eu poderei acompanhá-lo
em sua simples fé cristã. O mundo, papai, ele é muito amplo. Tem tantas coisas aí no mundo, tantas coisas boas sendo oferecidas. Pai, nós já estamos entrando na 5ª revolução industrial. E o cristianismo é muito simples. O pai olhou bem no fundo dos olhos do seu filho e respondeu: meu filho, este é um privilégio seu. Um terrível privilégio. Privilégio esse, meus amados irmãos, que nós também temos, e que muitas pessoas estão utilizando esses privilégios, utilizando esse livre-arbítrio, escolhendo amar o mundo, a que se dedicar às coisas do mundo, a que o mundo oferece, se esquecendo que é o Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Nós estamos vendo que dia após dia a apostasia tem tomado conta das pessoas. Pessoas que muitas vezes ainda estão indo na igreja, ainda estão, mas simplesmente para cumprir uma tabela. Pessoas que chegam diante do altar de Deus, diante do sagrado, mas não tem mais nenhuma expectativa que algo sobrenatural vá acontecer. E quantas pessoas estão deixando de ir para as igrejas, simplesmente por achar que não é mais relevante, esquecendo-se que um dia alguém morreu no madeiro para que nós tivéssemos vida em abundância, esquecendo que um dia nós fomos retirados do lamaçal do pecado e nos concedido o direito de chamar o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso de Pai. E eu quero falar para você um pouco sobre isso nessa noite. O tema da mensagem dessa noite é uma analogia entre a igreja de Éfeso e a igreja contemporânea. No culto passado, na ministração passada, nós iniciamos essa série de ministrações sobre revelação, com o tema revelação, e nós fizemos uma apresentação sobre o livro de Apocalipse, e nós vimos no culto passado que Apocalipse foi escrito, o livro foi escrito por João, por volta do ano de 95, que as visões que João recebeu, que foram reveladas a ele, foi enquanto ele estava aprisionado ali na ilha de Patmos, por ser testemunha, por se negar a rejeitar a Jesus, por ser fiel a Cristo. Então o imperador Domiciano faz com que João seja como um exilado político, achando que colocando João naquela ilha acabaria o cristianismo, porque João, ele era o último dos 12 apóstolos vivos. E foi nesse contexto que o Senhor Jesus dá a revelação a João, e ele escreve a primeira carta para a igreja de Éfeso, igreja essa que ele era pastor antes de ser exilado. Amados, durante um longo período, a igreja de Éfeso, ela se negou a tolerar o pecado em seu meio, a tolerar o pecado entre seus membros. E eu deixo te falar uma coisa, isso não era fácil em uma cidade onde era caracterizada por suas práticas sexuais e morais, associadas à adoração a uma deusa, Diana. E nos dias de hoje, nós também estamos vivendo em uma sociedade em que se acha muito difundido o pecado da imoralidade sexual. Hoje, nessa sociedade contemporânea, é comum ser tolerante
com diversos tipos de pecado. E para ficar mais bonito, as pessoas estão chamando de decisões pessoais. É minha decisão pessoal, é minha opção. Ou estilos alternos de vida. Mas quando o corpo de Cristo começa a tolerar o pecado dentro da igreja, a igreja começa a ir de ladeira abaixo. E fica em perigo o testemunho nosso como cristãos. E nós precisamos entender uma coisa, meus amados irmãos: é muito melhor, é muito mais importante nós termos a aprovação de Deus do que a aprovação do mundo, amém? Posso ouvir o glória a Deus? A mensagem, amados irmãos, enviada à igreja de Éfeso, ela é uma palavra viva e atual. É uma palavra para a igreja dos nossos dias. É uma palavra para a nossa igreja. Muitos dos problemas que aquela igreja enfrentou naquela época são problemas que nós também estamos enfrentando nos dias de hoje. E eu te pergunto, como ser uma igreja dinâmica em um tempo de apostasia? Como ser uma igreja fiel em tempo de pandemia e restrição? Como ser uma igreja ortodoxa num contexto marcado pelos misticismos e pelas heresias? E ainda, como ser uma igreja vibrante no seu amor por Deus, uns pelos outros, tendo prazer de estar com os irmãos, aonde nós estamos vendo que a frieza espiritual e relacional, ela está aumentando dia após dia. A igreja de Éfeso, ela recebeu essa mensagem de Jesus, mas também a nossa sociedade é como se fosse um retrato da igreja de Éfeso. Só para abrindo um parênteses, Éfeso era a capital da Ásia Menor. Ela tinha uma população estimada em mais ou menos 300 mil habitantes. Ou seja, para aquela época era uma grande metrópole. E ali em Éfeso ficava um grande porto, um dos portos mais importantes daquela região. Éfeso era a porta de entrada para o mundo. E Éfeso também era considerado o centro da religião pagã, bem como da divindade ao imperador. Porque vocês se lembram que na ministração passada eu falei sobre o imperador Domiciano. Ele havia e foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Então o imperador era adorado. E Éfeso tinha esse local de adoração, além do templo de Diana. O templo de Diana, para vocês terem uma ideia, era um templo maior que o Partenon da Grécia. Ele era um templo jônico, todo construído em mármore. E ali, centenas de prostitutas cultuais ficavam ali aguardando as pessoas que vinham adorar a Diana. Esse templo de Diana foi considerado uma das 8ª, 7 maravilhas do mundo. Para vocês terem a ideia da pujança, as pessoas, elas vinham de todas as partes do mundo para buscar ali em Éfeso amuleto, buscar objetos mágicos, participar dos rituais. E foi diante de todas essas iniquidades, diante dessas imoralidades que existia ali, que essa igreja, ela apresentou sinais de avivamento. Vejam, a palavra nos diz que as pessoas, ao ouvirem o Evangelho, ao ouvirem a pregação do Evangelho, eles vinham publicamente confessando os seus pecados. O pregador estava ali pregando e as pessoas levantavam e vinham chorando, confessando os seus pecados.
sinal de avivamento. As pessoas que eram convertidas ao ocultismo, eles queimavam os seus livros, os livros de magia em praça pública. Foi através dessa igreja que o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Essa igreja era uma igreja missionária. Essa igreja foi uma igreja que teve grandes pastores. Ela foi fundada por Paulo na terceira viagem missionária. Ela teve Timóteo, que ficou no lugar de Paulo, e João era o pastor dessa igreja antes do exílio. E o nosso mestre Jesus, ele escreve justamente a primeira carta a essa igreja. Mas vejamos seu conteúdo. Nos versos, acompanhe comigo aí, versículo 2, 3 e 6. O Senhor Jesus faz um elogio a essa igreja. Essa igreja, amados irmãos, era uma igreja ativa. Era uma igreja que estava ocupada com a obra de Deus. Os membros dessa igreja, eles eram envolvidos com o pregar do evangelho, a cuidar dos doentes, a ensinar os jovens, a visitar os idosos. Poderíamos dizer que a igreja de Éfeso era uma autêntica colmeia industriosa, porque todos que estavam ali, todos trabalhavam. Cada membro daquela igreja tinha sua função e estava fazendo alguma coisa pela igreja. A agenda daquela igreja, ela estava sempre cheia, trabalho árduo, era cheia de atividade. E devido às práticas de ocultismo e adoração aos ídolos da cidade, ser um crente naquela época, ser um crente em Éfeso, era ser impopular, era estar exposto à perseguição. E os crentes daquela época, eles sabiam que seriam desprezados em públicos e caluniados na sua vida privada. Mas mesmo diante de todo esse cenário, um cenário difícil, um cenário quando você se lembra do culto passado, as pessoas eram queimadas vivas, se não negassem a fé. Mas diante desse cenário, essa igreja se destacava pela pureza da sua doutrina. E nesse interim, aparece ali naquele meio, naquela igreja, os nicolaítas. E o Senhor fala que odeia os nicolaítas, assim como a igreja também odiava. E os nicolaítas, eles estavam propagando suas doutrinas nocivas. Eles estavam pregando a condescendência com a imoralidade. Eles ensinavam que o sexo antes do casamento não tinha problema nenhum, que não era pecado. Eles ensinavam que os crentes deveriam viver uma vida diferente, não diferente do mundo, mas de acordo com o mundo. Que os crentes não deveriam romper com o mundo, mas viver em comunhão com o mundo. Porque eles acreditavam que quanto maior o pecado, quanto mais as pessoas pecassem, maior seria a graça de Deus. A graça de Deus iria superabundar, mas nós sabíamos que não é isso que a palavra diz. Os nicolaítas, eles eram piores que os pagãos, porque eles estavam infiltrados dentro da igreja. Eles eram um povo que queriam gozar o melhor do mundo, aproveitar todos os prazeres do mundo, mas também queriam desfrutar do melhor da igreja. Vejam que coisa interessante, como o diálogo é diabólico. Foi redundante, né? Mas como o diálogo é diabólico. Vejam que os nicolaítas não propunham destruir a igreja, mas simplesmente eles queriam oferecer uma nova versão do evangelho. Eles queriam trazer para a igreja uma visão modernizada. Eles queriam contextualizar os dias que eles estavam vivendo e não viver o evangelho. Eles queriam a nova geração, queriam um evangelho light.
E hoje, nos nossos dias, em muitas igrejas tem muito dos nicolaítas também. Hoje nós vemos igrejas, amados irmãos, onde não se fala mais sobre pecado. Igrejas que não se fala mais do fim dos tempos. Igreja onde não se prega mais o arrependimento. Onde não se fala mais do inferno. Um evangelho light. Um evangelho liberal. Um evangelho que prega somente bênçãos. Um evangelho que fala somente de prosperidade, de curas, de milagres, com um barulho emocional. Mas nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele não comunga com o erro e muito menos com o mal. Na verdade, os crentes ali da cidade de Éfeso, eles eram ocupados no serviço de Deus, pacientes do sofrimento e ortodoxos na fé. Mas nós vemos que depois desse breve elogio, no versículo 4, o Senhor Jesus vem e faz uma séria acusação a essa igreja. A igreja de Éfeso perdera sua paixão por Jesus. Ela perdeu o amor por Jesus. Aqueles crentes, eles haviam deixado as alturas iniciais de sua devoção, aquele prazer de estar na presença de Deus, de falar do Senhor, do seu amor, e desceram a planícies da mediocridade. Os corações daqueles crentes haviam perdido o calor, haviam perdido a paixão por Jesus. Eles estavam frios. Talvez a luta que eles travaram pela ortodoxia, pelo intenso trabalho, as perseguições que eles sofriam, talvez tenha sido isso que tenha levado a igreja de Éfeso à aridez. Mas o noivo celestial, ele olha com amor para sua noiva e vê que ela está se esfriando, e ele percebe que a noiva está afastando dele, e ele vem e clama, ele chama ela para uma reconciliação, chama ela para se lembrar dos primeiros dias de namoro, para a paixão, para que ela pudesse voltar para aquela sensação de êxtase que ela sentia no passado, a antiga devoção. A igreja de Éfeso, meus amados irmãos, havia abandonado o primeiro amor. Na igreja contemporânea, nos nossos dias, infelizmente nós também estamos vendo isso. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele também se entristece quando o seu amor não é correspondido. Quando muitas pessoas, ao invés de adorar o nosso Deus, de tirar tempo para estar na presença do nosso Deus, de adorar, de glorificar, de suspirar, preferem se ocupar com coisas do mundo. Hoje em dia, se você entrar nas redes sociais, fala-se muito de maturidade, mas normalmente o que nós estamos vendo são meninices. A maturidade tão falada, nós não estamos vendo o resultado dela. O amor, meus amados irmãos, portanto, é a primeira marca da noiva de Cristo. O amor é a primeira marca de uma igreja viva. A vida cristã, a essência da vida cristã está no amor por Jesus. A primeira geração daquela igreja já havia passado 40 anos, e aquela nova geração que havia chegado, que havia despontado naquela igreja, ela havia perdido o fogo da sua primeira devoção. Continuavam trabalhando incessantemente, mas o amor já não estava mais no coração,
O que fazia já não era mais para glorificar a Deus. Eles continuavam trabalhando, mas sem amor. Eles continuavam enfrentando perseguições, mas sem amor. Eles continuavam firmes na ortodoxia, mas sem amor. E sem amor, meus amados irmãos, o trabalho ele se torna enfadonho. Sem amor, o culto parece demorar, parece que não vai acabar. Sem amor, o sofrimento é estoicismo. Sem amor, a ortodoxia é morta. O amor, o maior é maior do que o conhecimento, é maior que a fé, é maior que a esperança. No versículo 5 a 7, Jesus traz uma admoestação para essa igreja. A igreja, ela recebe uma ordem de lembrar-se da sua condição anterior. Muitas vezes a filosofia que nós ouvimos do mundo é que nós não precisamos ficar lembrando do passado. Mas a lembrança, meus amados irmãos, é um dom precioso. O passado, ele pode servir para você de encorajamento e advertência, para você se lembrar de onde você saiu e onde você está. Muitas vezes olhar para o passado, olhar para trás, nos ajuda a corrigir os nossos caminhos. É para dar o primeiro passo rumo ao arrependimento. É verdade, nós não devemos viver no passado. Mas quando nós percebemos, quando nós sentimos que perdemos o brilho nos olhos em falar do amor de Jesus, o desejo ardente no coração de estar na casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus, que perdemos a vontade de estar em comunhão com os irmãos, nós precisamos fazer uma correção no nosso trajeto de vida. Nós precisamos nos lembrar aonde foi que nós perdemos esse amor, que durante essa caminhada, aonde foi que eu deixei de perder esse desejo, que eu deixei esse amor de lado, que eu esqueci o que eu estava fazendo, o amor que eu tinha, a vida que eu seguia, a devoção que eu tinha, o prazer que eu tinha. E fazer uma conversão para voltarmos ao primeiro amor, voltarmos à presença do Deus Altíssimo. Vocês se lembram do filho pródigo? O filho pródigo, ele começou o seu caminho de restauração quando ele se lembrou do pai. Mas não foi só porque ele simplesmente se lembrou do pai. Ele disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Ele decidiu e ele tomou uma atitude. O que faz a diferença na minha e na sua vida são as decisões e as atitudes que nós tomamos. Elas sim que marcam. Só que o problema, meus irmãos, é que muitas pessoas que já esfriaram na fé ainda acreditam que estão muito bem com Deus. Tem pessoas que têm a capacidade de falar: ora, pastor, eu não vou na igreja, eu não tenho lido a Bíblia não, jejum eu também não tenho feito não, comunhão com os irmãos também não, porque o senhor sabe a fase que nós estamos vivendo, então não posso ter comunhão. Mas eu quero falar para o senhor, eu estou muito bem com Deus. Irmãos, isso é uma falácia. Ninguém é igreja sozinho. Você pode até ser templo do Espírito Santo, mas para você ser igreja, você precisa ter comunhão. Você precisa ter outros membros para ser corpo de Cristo. Não tem jeito de ser só olho, ou ser só nariz, ou ser só braço, ou ser só pé. Para sermos corpo de Cristo, para sermos igreja, nós precisamos uns dos outros. Para você entender isso, é preciso voltar lá atrás, detectar o local onde o amor esfriou, onde a sua vida espiritual entrou no automático, e você começou a fazer as coisas por fazer, aonde você deixou de ter prazer de estar na casa de Deus, de orar, de buscar, de interceder. E quando você achar esse ponto,
é necessário voltar ao primeiro amor. No versículo 5, nós também vemos que a igreja recebe uma ordem expressa para se arrepender. E arrependimento, meus amados irmãos, não é apenas uma mudança passageira. Arrependimento não é tristeza. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é apenas tecido de palavras e nem muito menos de consequências, medo de consequências. Arrependimento significa mudar de direção. E nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar os nossos sentimentos. Nós precisamos mudar a nossa vida. Aquela igreja ali em Éfeso, ela tinha que recuperar o que havia perdido. Ela tinha que praticar as obras que ela praticava no início. Ela tinha que voltar ao primeiro amor por Cristo. Ela tinha que verdadeiramente voltar a ser a noiva apaixonada pelo seu noivo. Ela precisava viver e trabalhar e enfrentar todos os perigos, mas por amor a Jesus. E nós precisamos entender uma coisa: ninguém se arrepende do pecado e continua a praticá-lo. Amados irmãos, é tempo de nos voltarmos para Deus. Se alguém que está nos ouvindo, ou de repente alguém aqui, se de repente você se afastou de Deus, se você está sentindo que você está frio na fé, se você deixou de orar, de ter prazer de estar na presença do Senhor, se você deixou de jejuar, de ler a palavra, é tempo de recomeçar, amém? Recomeçar assim como Pedro recomeçou. É tempo de voltar para casa como o filho pródigo voltou. É tempo de restaurar os altares em ruína. Porque, amados irmãos, uma igreja fria, ela não pode representar Cristo no mundo. Ela não serve. Principalmente no mundo que estamos vivendo, essa situação desses dias, uma situação que não pode nos calar. Nós precisamos verdadeiramente ser postos avançados nessa guerra. Nós precisamos estar na frente. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? Quantas pessoas estão precisando de oração? Quantas pessoas entrando em depressão? E é a missão da igreja acalentar, ajudar, abençoar. E nós vimos aqui que a igreja de Éfeso, ela ouviu essa exortação, e Cristo voltou a ser o primeiro amor dessa igreja. E uma das provas que nós temos disso é que no século II, o bispo Inácio de Antioquia, ele dá o testemunho da vitalidade dessa igreja. Mas logo depois disso, do século II, chega uma outra geração, uma nova geração, e essa geração se esquece do Senhor, e a ameaça que o Senhor havia feito lá atrás, ela se cumpre. A igreja de Éfeso deixou de existir, e desde então aquela igreja, ela nunca mais foi restaurada, porque ela perdeu o tempo da sua visitação, ela perdeu o tempo da sua oportunidade, ela deixou de ser uma testemunha viva de Cristo. E como nós temos visto nos nossos dias, igrejas também deixando de ser testemunhas, igrejas trazendo para dentro delas o mundo, igrejas que abandonaram o seu primeiro amor. Quantos templos, principalmente fora do Brasil, templos se transformando em museus, os membros dispersos, outras igrejas simplesmente perderam a capacidade de brilhar.
até os edifícios podem permanecer intactos, mas ali dentro, ela não tem mais luz. Para concluir, tem uma igreja no Cairo, e essa igreja, o ano passado agora, numa conferência, pastor Maurício, ele falava que a igreja, ela tinha 10 mil membros, e ele contou uma coisa interessante, que quando eles estavam conversando com os candidatos para o batismo, eles faziam simplesmente uma pergunta só para o candidato: você está disposto a morrer por Jesus? Era a única pergunta. Você está disposto a morrer por Jesus? E eu quero perguntar para você nessa noite: você está disposto a morrer por Jesus? Você entregaria a sua vida por Jesus, por amor ao seu evangelho, por amor à pregação? No versículo 7, nós temos uma palavra para o vencedor, onde diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. E foi exatamente essa árvore do madeiro que nos possibilitou o acesso à árvore da vida. E a árvore da vida nada mais é do que a própria vida eterna. Alimentar-se da árvore da vida significa gozar da vida eterna no céu, da presença de Deus. Mas o que é a vida eterna, se não conhecer e amar a Deus e a seu Filho Jesus Cristo? O que é o céu, se não a morada do amor? A igreja de Éfeso, nós vimos que foi uma igreja descuidada, constituída por cristãos descuidados, que negligenciaram o amor a Jesus. E nós, nessa analogia que nós trouxemos nessa noite, será que nós também não estamos permitindo que as situações atuais, o que nós estamos vivendo atualmente, esteja nos afastando de Deus, esteja trazendo uma frieza espiritual? Jesus, Ele está passeando aqui no nosso meio. Ele está passando aqui, fileira por fileira. Ele está sondando o coração dos pastores, dos líderes, dos adultos, dos jovens, das crianças, dos juniores. Ele está sondando o nosso coração. E Jesus está falando: volte, volte ao primeiro amor, caminhe em direção à restauração, volta lá no início, deixa aquele fogo verdadeiramente voltar a incendiar o seu coração. Mas para voltar, amados irmãos, ao primeiro amor, é necessário admitir que você perdeu o entusiasmo, a vontade de estar na casa de Deus. É necessário admitir que você não tem mais desejo de viver em comunhão, que você verdadeiramente perdeu o primeiro amor. É necessário se arrepender, e é necessário tomar uma decisão, é necessário tomar uma atitude. Eu vou voltar ao primeiro amor. Eu quero sentir novamente o prazer de estar na presença de Deus, de adorar a Deus, de estar na presença dEle. É preciso você falar para Ele: Senhor, eu quero.
Eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança no meu coração. Eu tomo essa atitude hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Não precisa falar para mim, não precisa falar em voz alta, mas fale você com o Senhor, Ele quer te ouvir. Eu fico pensando, se Jesus fosse escrever uma carta para essa igreja, para a terceira igreja presbiteriana renovada de Uberlândia, o que será que Ele escreveria? O que Ele escreveria para nós? E eu vou um pouquinho mais além. Se Jesus escrevesse uma carta para você, o que Ele escreveria? Quais seriam os pontos que Ele iria te elogiar? Quais os pontos na sua vida que mereceria destaque? Qual área seria aquela que o Senhor iria tocar e falar para você: arrepende-te, volte ao primeiro amor, volte para mim? Amados irmãos, Ele está com os braços abertos, mas a decisão é sua. É você que tem que querer, é você que tem que escolher, é você que tem que decidir. Curve a sua cabeça. Deus querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela presença do Teu Santo Espírito nesse lugar. Te agradecer pelos louvores, ó Deus, pela palavra, ó Deus, porque eu sei, Senhor, que o Senhor tocou em mentes e corações aqui nessa noite, e que nós vamos fazer a diferença, ó Deus. Em nome de Jesus, essa igreja vai estar cada dia mais avivada, Senhor. Essa igreja vai buscar cada dia mais a Tua presença. Essa igreja está voltando ao primeiro amor, para a honra e glória do Teu santo nome. E eu quero clamar a Ti, Senhor, dai-nos uma semana de bênçãos, uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana em Tua presença, ó Deus. E agora, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, que excede a todo entendimento, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Eu abençoo Israel, abençoo Jerusalém, abençoo Uberlândia e abençoo a sua vida, desde hoje para todos sempre, e os que creiam digam amém. Vamos em paz, que os nos acompanhem.